Oi, tudo bem? Bem-vindos ao episódio especial do podcast E de Indústria. Preparamos todo esse cenário aqui na Casa da Indústria para acompanhar a terceira edição do Fórum Capital Humano. Vamos reunir especialistas e referências nacionais para falar sobre gente e os desafios de um mercado de trabalho que muda o tempo todo. A FIEMES, através do SESI, tem colocado o capital humano como um tema estratégico para a indústria. Para falar mais sobre o assunto, já está aqui comigo Crozara Júnior, vice-presidente da FIEMES. Obrigada, Crozara, pela presença. Obrigado, Mariana. Qual é o papel da federação, então, em liderar esse debate sobre a gestão de pessoas dentro do setor produtivo? Quem tem acompanhado o trabalho da federação ao longo desses anos, liderada aqui pelo presidente Sérgio Longen, tem notado que a federação se envolve profundamente em todas as questões econômicas do Estado, uma vez que a indústria vem imprimindo na economia do Estado uma revolução muito grande. Então, durante esta jornada, a FIEMES tem percebido e tem monitorado, tem medido as dificuldades que os setores têm passado na contratação, aquisição de mão de obra, e os motivos são muitos, né? Não é um motivo só. Então a FIEMES se sente na obrigação de ser um indutor deste tema, né? De liderar este tema como mais um desafio a ser resolvido. Então a FIEMES está sempre à frente desses assuntos, e por isso traz eventos como esse de agora, que é o terceiro fórum de capital humano, com uma discussão central que é a retenção e a valorização da mão de obra. Então a FIEMES está sempre buscando antecipar os assuntos e resolver os problemas que tem enfrentado o empresário local. Crozara, alguns palestrantes trouxeram para a discussão essa questão da escassez da mão de obra, que tanto se fala e a gente tanto vê essa queixa, né, entre os empresários. Atrair, preparar essas pessoas é uma demanda da indústria e uma bandeira defendida pela federação? A federação, através do SESI, do SENAI e do IEL, tem por obrigação e por concepção o treinamento da mão de obra para a indústria, né? E vem fazendo isso muito bem ao longo da sua história. O que aconteceu no Estado é que nós temos um Estado relativamente pequeno, né, do ponto de vista de população, que ganhou nos últimos 15 anos, com a força da indústria, um avanço muito grande na demanda por mão de obra. Então isso tem um impacto positivo, que é o crescimento, que é a prosperidade, mas tem alguns impactos negativos, como esse da escassez de mão de obra, né? No Brasil, isso vem acontecendo no país todo, aqui no Estado, com muito mais força, porque nós estamos aqui nessa condição de emprego pleno. Então, o SESI, o SENAI e o IEL, que vem qualificando mão de obra ao longo da sua vida, vem fazendo isso agora com muito mais força, com muito mais velocidade, e ampliando muito mais os campos de treinamento para poder dar conta de suprir a demanda da indústria. Muito obrigada. A pauta agora é a escassez de talentos, que tem sido um dos principais desafios para as empresas atualmente. Já está aqui comigo Juliano Colombo, um dos nossos palestrantes, atuou por muitos anos no SESI, né, Juliano? E agora segue aí a carreira como consultor. Na sua visão, nesses últimos anos, o que mudou no perfil dos profissionais e no comportamento do mercado de trabalho? Bem, Mariana, o que a gente tem que olhar é que há uma mudança estrutural na sociedade, né? Nós temos uma convergência de mudanças. Nós temos a mudança climática, questões geopolíticas, a questão tecnológica, mas principalmente a mudança demográfica, que a gente não dá a devida atenção e principalmente nas discussões sobre trabalho. Desde o início dos anos 2000, o Brasil já não repõe a população, já nascem menos crianças
do que seria a taxa de reposição da população. Então, o que a gente vê de escassez de jovens, ela vai ser algo permanente. E isso muda totalmente o jogo. A gente tem uma população mais envelhecida, estamos vivendo mais, isso é bom, mas vamos precisar trabalhar mais. E o trabalho ainda não se deu conta dessa mudança estrutural. Em 2040, né, nós teremos mais da metade das pessoas que trabalham acima de 45 anos. Por que isso é relevante? Se a gente voltar 100 anos na história, em 1940, essa era a nossa expectativa de vida. Então, o que era a expectativa de vida em 1940, 100 anos depois, vai ser a maior parte das pessoas trabalhando. E aí que a grande questão que eu defendo, que a gente tem que ter um olhar ampliado e não olhar só para o jovem. O jovem é escasso, o jovem tem um poder de escolha que nós não tivemos, de escolha de diversidade, de possibilidades de trabalho, né? Ao mesmo tempo que ele tem opções de trabalho, né? Ele tem oportunidade. Então, o jovem pede demissão, hoje a gente vive recorde de pedido de demissão. E o que a gente olha ainda menos do que deveria é para a população mais velha. Que muitas vezes precisa ser requalificada, mas é muito melhor tu requalificares alguém que precisa e quer trabalhar do que investir em outro que vai rodar e que vai estar buscando outras oportunidades. E aqui eu não estou dizendo que tem que deixar de lado o jovem. Eu defendo a diversidade geracional nas empresas. A mentoria reversa, onde um pode ensinar o outro. E tem algo que também está associado a isso, que é a participação feminina. A participação feminina no trabalho no Brasil, ela ainda é muito inferior à masculina. Em média, 53% das mulheres que estão em idade ativa de trabalho estão trabalhando ou procurando emprego, contra 72% dos homens. Então, há uma diferença grande numa população feminina que é a maior parte da população. E a grande maioria das mulheres acaba não trabalhando porque ela já trabalha e não é reconhecida, porque ela tem que cuidar de crianças, cuidar de idosos, cuidar de pessoas doentes, cuidar de casa. E não consegue estar no trabalho formal ou tem dificuldade de conciliar as carreiras. É um trabalho dentro de casa. Isso é trabalho. Então, a gente precisa fazer com que os modelos de trabalho nas empresas levem em consideração a realidade das pessoas. Porque é muito diferente eu ter uma mãe solteira do que eu ter uma mãe que tem filhos e diferente de ter uma mãe atípica. E eu sei disso porque eu sou pai de um menino autista. O que uma família atípica precisa? De flexibilidade. Porque a nossa conta diária não fecha. O que a gente programou, num dia pode não funcionar do outro. E aí, se eu tenho uma realidade dela, por exemplo, se eu estou com o filho na escola e eu preciso buscar ele porque deu algum problema, eu tenho que saber que eu posso sair, que ninguém vai olhar de cara atravessada para mim, que o chefe não vai achar isso ruim, quando eu voltar vou ter meu emprego, né? Porque eu preciso resolver. Te garanto que essa pessoa vai produzir muito nas horas que tiver. Que ela vai ter engajamento maior do que outros, porque ela tem a segurança psicológica. Isso é segurança psicológica, né? Se fala tanto em segurança psicológica, e para mim esse é um ponto fundamental, que a gente não evolui, é um ponto qualitativo. Porque gente vai ter menos ao longo da história, né? Porque daqui a um tempo a população brasileira começa a cair. Ainda nós teremos um volume de gente grande, mas gente apta ao trabalho, a gente cada vez mais vai ter restrição disso, até em função de que surgem novos negócios, né? Surgem novas oportunidades e cada novo negócio disputa gente que já está escassa, né? Então a gente precisa olhar para essas questões, que são questões além do trabalho, que não são obrigações da empresa, mas que estão afetando o trabalho e demandam uma nova organização e um novo olhar da liderança sobre isso. Quando você fala em ressignificação da liderança, que transformação é essa e o que os líderes precisam desenvolver hoje para atrair, para engajar, para reter esses talentos? Bem, para mim, basicamente, liderança é sobre gente. Tá? Se não for sobre gente, não deveria nem usar o nome liderança, tá? Porque é um cargo, que não é sobre IA, não é sobre eficiência, não é sobre processos. Isso a gente pode ter equipes técnicas muito qualificadas que deem conta. O líder precisa entender de gente. Ele precisa, e para entender de gente, ele tem que entender a realidade do seu liderado. Eu às vezes circulo em empresas onde os RHs me dizem que o supervisor de produção não sabe nem o nome da pessoa que trabalha com ele. Imagina se vai saber da realidade. E é óbvio que ele vai cobrar todo mundo igual.
Mas dentro dessa questão geracional, onde cada vez mais a chance de a gente ter uma pessoa de 20 e uma pessoa de 60, 70 anos dentro da empresa é grande, a gente não pode dar o mesmo tipo de meta. Tem que dar desafio para todo mundo, mas a gente vai ter que adequar os desafios de acordo com as capacidades de entrega, que muitas vezes dessas pessoas mais velhas sejam de conhecimento, cognitivas, porque viveram mais, de experiência, e do mais novo, sim, seja aqueles trabalhos que envolvem mais tecnologia. Aqui não está sendo preconceituoso, é uma média. Tanto que tem gente mais velha também muito bem na tecnologia, né? Mas daí essa análise tem que ser do líder. Como também de uma mãe que tem filhos, que é diferente de uma mãe, de uma pessoa solteira. O líder tem que saber disso, ele tem que saber da realidade dos seus liderados e poder adequar os ritmos de trabalho, as metas. Todo mundo tem que ter desafio. Isso faz parte do trabalho, mas os desafios têm que ser calibrados. E aí a gente cai no assunto que tanto se debate hoje, que é a atualização da NR1, sobre os fatores psicossociais. Esse é um fator de segurança psicológica, porque a maior parte dos afastamentos de trabalho, diferentemente do que se vende por aí, tem gente se aproveitando disso, né, para vender trabalho, 97% dos afastamentos não são relacionados ao trabalho. Eles vêm de fora. 2/3 desses afastamentos são mulheres. E grande parte desses afastamentos se dá por sobrecarga, por questões externas ao trabalho. Então, não é culpa da empresa, não. A empresa não vai ser multada, mas ela vai perder produtividade, porque as pessoas vão se afastar. Então, se o líder entender dessa realidade, a chance de ele ser um fator de proteção, a chance de ele gerar segurança psicológica e a chance dessas pessoas se afastarem menos é muito grande. E aí a gente precisa entender. Então, para mim, aí está a essência da liderança, que entende de gente e cria as condições para que as pessoas possam fazer suas entregas profissionais, mas dar conta da sua vida pessoal. Porque sim, no final tem que ter entrega, no final tem que ter lucro e os negócios têm que prosperar. Isso não se discute, mas pode ser diferente. Muito obrigada. Recentemente, a indústria Cocal, que atua no setor sucroenergético, se instalou em Mato Grosso do Sul, na região de Rio Brilhante. A gente recebe aqui a gerente de recursos humanos da empresa, Tânia Costa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que participa conosco no Fórum Capital Humano com a palestra Diversidade Sustenta Negócio, Inclusão Sustenta Pessoas. Tânia, você que já trabalha com essa temática há mais de 15 anos, como a diversidade e a inclusão contribuem para fortalecer o ambiente de trabalho e os resultados da empresa? Acho que essa pergunta é super importante e eu estou aqui feliz de novo de ter uma conversa contigo, né? Um bate-papo contigo. E falar sobre diversidade é algo que me atravessa por conta do meu perfil, que já é um perfil diferente das cadeiras de liderança, né? Diversidade, ela é reflexo demográfico, então não tem como desassociar nenhuma indústria, nem a agrícola ou qualquer outro tipo de segmento, diversidade das pessoas, porque pessoas, ela está num ambiente de diversidade. A diversidade, ela atravessa todos os dias a catraca da empresa. E a gente precisa entender que as pessoas têm pontos de partida diferentes para potencializar o dom, para ter senso de pertença, para que ela consiga produzir mais e melhor. Além de tudo, diversidade, ela contribui na inovação. E a indústria, ela só sobrevive se ela se mantém inovando. E como que eu digo que a diversidade, ela sustenta a inovação? Porque numa análise, no reflexo demográfico, as pessoas que são diferentes e elas estiverem introduzidas dentro de um senso de pertença em uma equipe e elas se complementarem, é muito mais fácil ela conseguir construir uma solução mais abrangente. Construir uma solução que, de fato, vai ter um impacto na raiz do problema ou até no atendimento ao consumidor. A gente fala sobre diversidade dentro do ambiente industrial, que é onde eu comecei a minha carreira. Eu trabalhei 16 anos em bens em consumo numa multinacional. E ela conseguiu entender que o sucesso dela estava atrelado à diversidade quando ela permitiu que a inclusão, de fato, sustentasse a entrega. Que a inclusão fizesse com que as pessoas se sentissem bem empoderadas para conseguir traduzir o seu dom no seu dia a dia, na sua rotina e fazer essa diferença aí na construção de solução. Então, a diversidade, ela não é desassociada às pessoas e inclusão não é associada à diversidade. Então, quem não entende que diversidade é negócio, não entende de negócio. Na sua palestra, você compartilhou suas experiências profissionais, pessoais, citou essa frase que a diversidade passa pela catraca todos os dias, né? O que você pode dizer
para os empresários, o que as empresas ainda precisam entender em relação à diversidade e inclusão, como transformá-las em ações reais e não apenas em discurso? Primeiro precisa passar por uma autoconsciência. A gente sabe que o preconceito ela é um pensamento antecipado que não passa pelo crivo da razão. Então, questiona o seu medo, questiona o seu preconceito. A liderança, ela precisa se atualizar. E se atualizar passa por você tirar os seus vieses inconscientes. Você precisa entender que você é um ser preconceituoso porque você foi construído dentro de uma temática onde a segurança ou a confiança, ela partia de uma pessoa do mesmo ponto de partida que o seu. Ou seja, se o líder ele não reconhecer que existe preconceito e ele não melhorar a sua leitura sobre a potencialidade das outras pessoas, ele não transforma o seu próprio negócio. A gente trabalha sempre para quem? E para gerar algum produto para alguém. Diante disso, você precisa trabalhar as lideranças da sua equipe para tirar todos os viés e compreender aquilo numa tradução que de fato compreenda a inclusão nas empresas. A indústria, ela vem crescendo quando ela entende que ela transforma aquilo para agregar valor a alguém, ela consegue olhar o consumidor de uma maneira diferente. Ela consegue agregar valor ao produto e ela cresce com isso. Diversidade é isso. Obrigada. Ele é considerado o pai dos recursos humanos, uma das maiores referências em gestão de pessoas e administração no Brasil e no mundo. Com mais de 50 livros publicados, é conhecido por defender as pessoas como o recurso mais valioso das organizações. Idalberto Chiavenato, muito obrigada por participar aqui conosco. Gostaria então que o senhor deixasse a sua mensagem, por favor. É um prazer enorme estar aqui. Admiro muito a cidade. Campo Grande é uma cidade maravilhosa. Aqui fui recebido muito bem, com muita gentileza. E eu queria deixar apenas uma mensagem. O estudante que hoje está voltado para a nossa área tem uma riqueza de detalhes, de livros e tudo mais. E eu queria deixar a ele um recado muito importante. Tenha sucesso em toda a sua vida profissional e faça exatamente aquilo que você está aprendendo na escola, na faculdade. É muito importante. Ou seja, a nossa área, a gestão humana, a gestão do talento humano, é hoje uma área muito importante. E ao fazermos isso, nós estamos dando o nosso apoio, que é muito importante para o estudante, principalmente, né? Poder fazer a sua carreira com bravura e com sucesso. Tudo bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora a gente recebe aqui Lucas Chiavenato, CEO do Instituto Chiavenato, que acompanhou o avô dele na palestra. Vocês adotaram esse novo formato agora de apresentação sempre em dupla, é assim? Exatamente. Já tem alguns anos que eu venho apresentando junto com o professor, especialmente à luz das novas edições dos livros que foram atualizadas, né? Então, o professor apresenta o conhecimento fundacional, que a gente chama, as bases, o histórico, e eu apresento de fato a metodologia e a aplicação prática dela dentro das empresas. Então, a gente faz esse dueto hoje em dia. Diante de tantas transformações no mercado de trabalho, qual é, de fato, esse novo papel da gestão que vocês apresentaram? O novo papel da gestão do talento humano se resume na sigla que nós percorremos ela ao longo de toda a apresentação: pessoas, cultura e tecnologia. Então, a nova gestão de pessoas, ela invariavelmente precisa integrar esses três aspectos. Não só falar de pessoas, mas também falar de cultura de uma forma prática, tangível, e também falar de tecnologia, porque não falar de tecnologia hoje é ficar para trás, é perder competitividade. Então, a nova gestão de pessoas integra esses três pilares de forma sistêmica e sinérgica. O seu avô
ajudou a construir a evolução da gestão de pessoas nas últimas décadas. É verdade. Você dá continuidade a esses estudos, a esse trabalho, né? Então, na sua opinião, o que define uma empresa verdadeiramente preparada para colocar o talento humano no centro das decisões, no centro das mudanças, do crescimento do negócio? Olha, para mim é uma empresa onde a liderança tem uma mentalidade aberta, né, para que possa ser o exemplo de como aquela empresa deve se posicionar dentro do mercado, como aquela empresa deve seguir com a sua estratégia. Então, para mim, é uma equipe de liderança muito fluida, muito integrada e com a mentalidade aberta para o novo mundo, para as mudanças, para as novidades, para as gerações novas que estão chegando dentro das empresas. Então, a empresa que realmente está pronta para o sucesso e as que estão tendo sucesso, para mim, são as que têm um modelo de liderança novo, atualizado e a integração desses 3 pilares que nós comentamos. Lucas, quero pedir agora para você deixar um conselho para os empresários de Mato Grosso do Sul. Isso, pode olhar para essa câmera. Perfeito. Deixar um conselho para os empresários de Mato Grosso do Sul que querem liderar seguindo esse modelo proposto por vocês com esse novo papel de gestão, por favor. Perfeito. Bom, o primeiro conselho é comece com o que você tem. Nós falamos muito isso ao longo da apresentação e toda vez que nós damos essa palestra, essa conferência, muitas pessoas nos perguntam: isso parece inalcançável para a minha empresa, pelo porte, pelo tamanho. E o método ele foi pensado para a empresa a partir de 2 pessoas de qualquer segmento. Então, comece com o que você tem. Toda empresa, por menor que seja, tem dados sobre a pessoa, tem alguma informação sobre as pessoas que já trabalharam lá. Então, consegue ter um ponto de partida para fazer uma gestão mais humana e mais estratégica. Então, comece pelo que você tem e, a partir daí, você pode ir ampliando e aumentando esse caminho até chegar na gestão humana estratégica de fato. Acho que é o primeiro conselho mais fundamental. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite e pela participação aqui. Sucesso a todos. E assim a gente encerra esse episódio especial do podcast E de Indústria, direto do Fórum Capital Humano. Entre tantos pensamentos e reflexões, né, uma mensagem ficou clara. A valorização das pessoas é o grande diferencial das organizações de sucesso. Muito obrigada! Acompanhe a FIEMES nas nossas redes sociais. Até a próxima!